Eu sou o Evandro Xoxin, o @minxoxin no Instagram, estou aqui com o Isbole, o @isbole no Instagram, e temos, claro, o nosso perfil oficial e não verificado, que é o @mais uma semana. E hoje vamos comentar sobre os eventos que aconteceram do dia 12 de março de 2022 até o dia 18 de março de 2022. Nessa semana, Moraes determina bloqueio do aplicativo de mensagens Telegram em todo o Brasil. Foguete de Elon Musk cai no Paraná. Nunca tivemos tanta força, diz Vladimir Putin em estádio lotado em Moscou. E aí, Isbole, mais uma semana? Mais uma semana, Xuxim. Uma semana aí com as correrias de sempre, com correrias aumentando para os próximos dias, com decepções, com angústias, convites e com compartilhamento de habilidades com pessoas. Cara, teve uma semana aí conturbada para todos nós, uma semana que talvez aí a gente não esteja com aquela energia toda, mas que estamos aqui para gravar mais um episódio, né? Para garantir aí mais uma semana. Isso então, aí. Faça chuva, faça sol, que por sinal está chovendo aqui em Beltrão. Nós estamos aqui em todas as semanas compartilhando aqui o que aconteceu com as nossas semanas. Exatamente. Então, já para começar o programa, fala aí pra mim o que aconteceu de bom, de ruim, ou o que deixou de acontecer na sua semana. Beleza, então, bora lá. Minha semana, cara, tem meio que a regularidade de sempre, e aí aconteceram algumas coisinhas diferentes, né, tentando dar aquele trato de compartilhar coisas diferentes por aqui. Eu acabei preparando no fim de semana uma leva de brownies para compartilhar com alguns alunos meus, alunos de uma das minhas turmas, daqui da UniOeste. Então eu preparei uma receita de brownies e levei para a galera na segunda-feira e foi maneiro, e eu vou falar mais sobre isso na minha reflexão, que vai ser o motivo da minha reflexão, então depois eu volto a falar disso. Durante a semana também eu recebi um convite do professor Walter Vieira, ex-professor meu, dos tempos de UEM. Ele, não sei se ele tá de coordenador do PPA lá, o que é, mas o PPA é o Programa de Pós-Graduação em Administração, onde nós tivemos nosso mestrado e eu fiz meu doutorado lá. Ele me convidou para fazer uma fala com a nova turma, que tá para começar agora, de mestrado e doutorado, fazendo uma fala sobre a minha experiência no doutorado sanduíche, Eu e acaba também junto com outras pessoas que também fizeram doutorado sanduíche, pra gente falar com os novos alunos, como é que foi o processo, o que a gente tirou de positivo ou não, ou passar alguma dica eventualmente pra galera que tá interessada em conseguir esse estágio de estudos fora. Então acho que vai ser maneiro, vai ser dia 1º de abril, dia de aniversários aqui do Mais Uma Semana, mas quando chegar a hora, aí eu falo mais a respeito. Só fiquei feliz do convite. O Walter é um excelente professor, tudo que eu sei de estatística eu devo muito a ele, e maneiro, eu gosto bastante dele, fiquei bastante surpreso e feliz também com a lembrança. Aí na terça-feira eu tive uma reunião com a Lucy, minha ex-orientadora do doutorado lá na Inglaterra, que eu tinha comentado na última semana que eu ia marcar com ela de conversar, acabou dando certo. Na terça-feira, então, pela manhã aqui no Brasil, pela tarde lá na Inglaterra, nós conversamos e foi maneiro, temos alguns alinhamentos para trabalhar na revisão do artigo que eu havia comentado. O problema é que eu vou precisar me desdobrar em vários para conseguir dar conta tanto de fazer essa revisão até semana que vem, porque depois ela vai, acho que, pegar uma licença de 2 semanas, então eu preciso fazer isso até semana que vem para mandar para ela, e os próximos dias também serão bem corridos, porque chegou o edital no meu e-mail da UniOeste, o edital das bancas de qualificação de monografia aqui dos graduandos. Então na próxima semana eu vou ter algumas participações em bancas, e aí eu tenho que ler os trabalhos, tenho que fazer minhas considerações, então isso aí vai me demandar um tempinho também, eu tenho que fazer isso, fazer a revisão do artigo, e vai ser só, aqueles estirões de trabalho, somados também com o fator fim de semestre, então as provas estão chegando, um monte de avaliações acontecendo, então é só aquele ritmo de sempre que, pra quem fala que o professor não trabalha, é porque a galera não sabe como é que funcionam os bastidores da coisa toda, mas, é o esperado. E aí, o último elemento da minha semana, eu acho que Acho que é só isso. Acho que não tem mais nada de novo para falar. Vou falar um pouquinho mais na minha reflexão sobre eu ter levado brownies para minha turma lá de administração de sistemas da informação. Mas só daqui a pouco. Por enquanto, você precisa falar da tua semana. Muito bem. Então, a minha semana, cronologicamente... Não, peraí. Preciso te cortar, porque eu preciso falar de um último evento que aconteceu. Acho que é até por isso que minha voz tá um pouco mais baixa assim, de energia hoje, porque ontem saiu
saiu minha nota da prova didática, né, que eu havia comentado na última semana, do teste seletivo aqui de professor de Beltrão. Eu fiquei em terceiro, assim, em terceiro é ainda uma colocação boa, porque somos em 3 temporários, os contratos meio que vão se encerrar meio juntos. Então, eu ficando até em terceiro já é um bom cenário pra mim. Gostaria de ter ficado em segundo, mas, né, fiquei ainda numa posição confortável. O problema é que eu achei que minha nota foi mais baixa do que eu de fato merecia. Então, isso daí acabou me dando, né, uma chateada, né, de ontem pra hoje, mas eu acho que não vai ser baixo o suficiente pra me deixar de fora do resultado final, né, entre as 3 primeiras vagas. Mas é só isso. Então, agora sim, desculpa te interromper e devolvo a palavra pra você. Muito bem. A minha semana, então, começando cronologicamente, na sexta-feira, foi um dia um pouco diferente, porque a professora de sexta-feira, que dá a segunda aula, ela estava de atestado, e logo todos os alunos teriam uma aula vaga. Eu, particularmente, já tenho essa aula vaga, porque a última aula de sexta-feira é de metodologia, né? E como ela estava de atestado, uma outra professora de uma matéria da qual eu faço, né, ela resolveu pegar essa aula para adiantar conteúdo dela. Então, sexta-feira eu tinha que chegar cedo para que a Bela pudesse trabalhar, tocar de DJ em uma festa aqui. Então eu acabei, por sorte, ela terminou a aula um pouquinho mais cedo, o que deu tempo pra eu chegar em casa antes da Bela ter que sair. E beleza. A questão é que ela passou um texto para ler, e como eu estava preocupado demais em sair o quanto antes, né, eu acabei não prestando atenção, assim, eu vi que ela falou que tinha que ler o texto, e beleza. Só que no final de semana, como foi um pouquinho mais conturbado, eu tava cansado, tive que ficar com a Bela e com o Pedro no sábado, né? Na verdade, eu tive que ficar com o Pedro no sábado, né? E domingo foi aniversário do meu pai, então viemos aqui pra casa dos meus pais, a gente se divertiu, conversou, falou sobre várias coisas, almoçamos e depois retornamos para casa. Por conta disso, o que eu consegui foi só ler um texto de uma outra disciplina no domingo de manhã. E aí, esse texto que ela passou na sexta-feira, eu falei, beleza, dane-se, né? Eu vi que tinha que ler, mas, cara, final de semana corrido, não deu tempo. E aí, na segunda-feira, ela chegou até a sala e falou assim, eu vou aplicar um trabalho sobre esse texto. E aí eu putz, cara, não li e tal. E ela não tinha avisado que ela ia aplicar um trabalho, né? O que me deixou, assim, levemente, você podia avisar, né, que você ia aplicar, porque daí, sei lá, eu dava um jeito, eu lia na segunda de manhã, acordava mais cedo pra ler o texto. E a verdade, cara, é que a gente teve que ir pro laboratório de informática, enfim, foi uma correria, assim, brutal. E aí, a verdade é que, cara, foi muito difícil fazer as questões, porque como eu não tinha lido, a verdade é que boa parte dos alunos não tinha lido, mas até aí, né, só porque é faculdade, a questão é pra mim, né, eu queria ter lido o texto e tal, e aí ela passou as questões e tal pra serem realizadas num formulário, e cara, a verdade é que eu sinto que eu fui carregado, né, todo mundo começou a conversar no grupo de WhatsApp, né, porque afinal de contas. E, cara, eu, bem na verdade, assim, acho que eu consegui responder uma das perguntas com certeza, as outras... Foi complicado, porque do meu lado tinha um aluno que tinha começado naquele dia, e ele é um conhecido meu, então ele ficava me pedindo ajuda toda hora, assim, falando, onde que é o texto, não sei o que, tá. Aí eu mandava pra ele. Aí do meu lado direito tinha uma senhora, que ela não conseguia entrar no e-mail, e aí ela pediu ajuda pra mim também, eu fui, ajudei, e no final das contas, eu não conseguia ler o texto enquanto eu tava ali no laboratório de informática, enquanto o tempo tava correndo, e basicamente eu senti que foi carregado. Isso pesou um pouco no meu orgulho, na minha forma. Eu fiquei triste, depois eu fiquei com raiva, e daí depois eu só... paciência, né? É uma coisa que me incomodou, mas segue o dia. E aí durante o decorrer da semana não teve grandes eventos, além do que eu fiquei bem cansado. Eu não sei se eu estou cansado pela falta de testosterona, ou se isso é um conjunto de fatores na qual inclui a testosterona, e que nessa semana eu fiz... Durante 3 dias, segunda, terça e quinta, eu fiz a minha fisioterapia, né? Eu já tinha começado na quinta-feira passada, e dessa vez eu fiz 3 vezes durante a semana. E, cara, assim, eu realmente tô me esforçando pra fazer a fisioterapia, fazer os exercícios direito e tal. Enfim, tudo isso pra que eu possa me livrar o quanto antes. Até poderia sair uma reflexão daqui, de que as pessoas, principalmente na fisioterapia e em outros aspectos, elas sentem que elas estão pagando, só que... se elas não se esforçarem, não é só o pagamento que resolve, elas precisam se esforçar também para isso. Que é o caso da academia, não adianta você só pagar a academia, que é o caso da psicoterapia, que é o caso da fisioterapia, que é o caso do próprio ensino,
né? Então, você tá pagando, por exemplo, a sua faculdade, mas se você não estiver se esforçando para isso, você não tá adquirindo conhecimento, você não tá obtendo resultado. Enfim. Essa é uma reflexão aí que a gente até pode usar de coringa no futuro. Mas a minha reflexão, ela vai sair da data de ontem, da quinta-feira, em que nós tivemos as escolhas dos estágios, né? A gente tem 4 grupos de estágio ali na faculdade e a gente teve que ordenar qual deles a gente queria por primeiro, segundo, terceiro e quarto. E o critério de avaliação seria notas, ou seja, tipo, se todos os alunos quisessem um determinado grupo de estágio, os 12 melhores classificados ficariam nesse grupo e daí depois seguiria a ordem da sua preferência, né? Quem tem mais nota vai para a sua segunda opção, daí depois os da terceira, e quem tem as piores notas, no caso, vai em tese, né, se todo mundo tivesse colocado os mesmos grupos na mesma ordem, pro quarto grupo. Mas eu vou falar sobre essa reflexão daqui a pouco, porque agora eu vou repassar a bola para que o Sbole marque um golaço na reflexão dele. Beleza, tentarei marcar esse golaço, né, mas com esse nível de energia que eu estou hoje, não garanto. Mas, então, falando aqui da minha semana, não sei se vai vazar muito áudio aí de fundo, mas agora, tipo, durante a tua fala, chegou uma galera aqui no terreno da frente, não sei se acho que não é trote, porque já começou o ano acadêmico aqui há um bom tempo, né, pelo menos até inclusive a volta no presencial, né, mas com certeza é algum grupo de universitários fazendo alguma coisa aqui, com se são calouros, se é alguma atividade, tá no meio da chuva, cara, então imagina que devam ser calouros, e aí tá um tanto de gritaria. Tentei ajustar aqui a sensibilidade do microfone. Vamos ver o que rola. Então, a minha reflexão, como eu disse, a parte do evento, né, de ter levado o brownie pra galera da minha turma. E o que eu tenho a dizer a respeito disso é um pensamento que ficou na minha cabeça, né, que tem uma produtora de conteúdo, ela também é youtuber, ela também tem suas redes sociais, então eu não sei direito como categorizo ela. Vamos dizer que ela é uma especialista aí, né, nas internets, sobre técnicas de estudo, umas paradas assim. E aí, ela tem uma frase que ela costuma falar, né, um tanto recorrente, né, quase que um bordão dela para encerrar os vídeos e tal, né, tem uma pegada de ajudar as pessoas a estudarem e umas coisas assim. Ela se preocupa muito com as pessoas terem essa energia para estudar. E uma frase dele que ela sempre encerra falando é o continue estudando, uma coisa assim. O mundo precisa da habilidade que só você tem, né? Então, porque eu uso disso para começar a minha reflexão. Porque, sabe, cozinhar é uma coisa que eu faço, que eu gosto, que eu acho interessante, só que tem muito disso, assim, sei lá, que você faz pra você mesmo, né? Você faz, você cozinha, você come e você experiencia aquilo ali, legal. Só que o compartilhar as coisas também acaba sendo uma coisa interessante. Então, por mais que, eu tô cozinhando, não tô sendo pra mim, sabe? Eu tô cozinhando, eu não tô comendo, sabe? Eu cozinhei pra outra pessoa comer aquela comida. Eu fiz algo que eu não, né, assim, não estou obtendo nenhum ganho com aquilo ali, né? Eu cozinhei, o propósito da comida é você se alimentar para você continuar vivo, digamos assim. Um dos propósitos, não vamos entrar em discussões antropológicas, que não é o caso aqui. E aí eu fiz esse negócio para outras pessoas comerem, então, digamos, para elas terem energia, né? Assim, e toda essa discussão, né? Compartilhar coisas, acaba sendo também uma outra forma de você experienciar essas coisas legais, essas habilidades que você tem, porque adiciona essa nova camada da experiência, do que você tira de positivo, do que você gosta daquela situação. Então, por mais que eu já faça brownies, já é um tópico aqui um tanto recorrente que virou a premiação oficial não oficial, do ranking de feedbacks de mais uma semana, que a vencedora atual aí já, né, vai ganhar uma nova leva de brownies. Que é uma coisa que eu já faço, né? Eu reconheço que eu faço bem. E só então, ao compartilhar com outras pessoas, talvez agora tenha ficado mais gostoso, né? Tenha ficado adicionado uma outra camada de ver aquilo ali como algo positivo, como algo legal, como, né, algo que torna aquilo ali ainda melhor, né? Uma receita que eu faço se tornou agora talvez um pouco mais especial por ter compartilhado com ainda outras pessoas que, pelo que me falaram, gostaram. Então a aula foi engraçado também esse momento, que eu tinha dado a aula, né? E aí durante a explicação, foi uma aula muito legal, por sinal. Eu fiz a explicação da aula baseado em NBA. E então, eu tava me divertindo horrores com aquilo ali, só que tem gente que não tá nem aí pra NBA, né? E dava pra ver que tinha galera nem aí, né? Mexendo no celular, umas coisas assim. Mas eu tô muito animado, eu vou continuar dando minha aula, né?
feliz com aquilo ali. Mas na hora que daí eu revelei a surpresa ali, meio que assim, mudou, né? A energia da sala que tava a galera meio morta e tal. A galera meio que despertou e, pô, ganharam brownies, ficaram felizes. E depois falaram que estava gostoso. Então, fico feliz de ter adicionado de alguma forma uma experiência legal, que eventualmente eles podem se lembrar desse evento e tal, né, quando eles já tiverem se formado na universidade. E é isso. Legal. Tem várias linhas, várias visões a qual eu posso seguir sobre a sua reflexão. Algumas delas são, tipo, até que ponto esse compartilhar não é uma percepção egoísta de você se sentindo bem por fazer uma coisa. Do tipo, eu faço isso muito bem, me vangloriem porque eu faço isso bem. Tem uma perspectiva de um grande filme, inclusive, que a gente poderia recomendar, se é que não foi recomendado ainda, na sessão mais, que se chama Into the Wild. Que excelente talvez, filme. No português, deva se chamar Na Natureza Selvagem, se eu não me engano. Isso aí. E que na qual, durante a história, né, o personagem principal, que foi uma pessoa verídica, né, ela existiu de fato, em que ela coloca como uma frase: a verdadeira felicidade só é obtida ou só é conquistada quando é compartilhada. Ou algo... A felicidade só é plena quando é compartilhada. É isso, perfeito. Tem essa perspectiva também, dentre outras que eu não vou citar aqui para não tornar também a reflexão tão longa. Acho que é isso que eu tenho para contribuir. Eu gosto de pensar na segunda opção que eu tinha dito, que a felicidade só é plena quando é compartilhada, porque... né? Eu até teria outras coisas para adicionar, como, por exemplo, Luria, que é um autor que eu até recomendo para você dar uma lida quando você tiver um tempinho. Eu sei que você está ocupado com outras coisas de estudo, mas... E, bom, eu prefiro acreditar na versão da reflexão mais positiva, da felicidade só é plena quando é compartilhada, porque, inclusive, isso daí vai virar, então, a minha recomendação na sessão mais. Mas eu vou falar disso daqui a pouquinho, só depois de você falar sobre sua reflexão. Beleza, roubou a minha indicação, mas... Não, vai ser complementar. Se você recomendar ela, vai ser ainda melhor, porque aí eu vou poder sugerir essa outra coisa. Ótimo, então beleza. A minha reflexão, então, parte sobre a questão do estágio que eu tinha falado anteriormente, que funciona da seguinte maneira. O estágio ele é ordenado por notas, né? Então, quem tirou as maiores notas, em tese, vai poder escolher qual o projeto de estágio vai fazer parte. E eu estava muito confiante de que a opção que eu escolher vai ser a que eu vou ficar, né? Porque minhas notas são boas e tal. Até eu acabei escrevendo errado, né? Na minha folha de projeto. Eu coloquei o primeiro, que é o que eu realmente quero participar. O segundo eu tenho interesse também, mas não seria tão bom quanto o primeiro. O terceiro e o quarto, eu troquei a ordem. Na verdade, eu queria pegar o que eu ia ficar em terceiro, eu queria ter colocado ele em último, porque para fazer esse estágio é em outra cidade, então, nossa, ia ser um prejuízo danado ter que sair, viajar para ir lá pra cidade para fazer o estágio, ia ser horrível. E aí, a verdade é que eu tava super seguro, super tranquilo, tipo, não, escolhi a primeira, eu vou pegar a primeira, tem as melhores notas. E aí eu tava conversando assim com o pessoal, né? Daí o tema do estágio veio à tona, evidentemente, né? Porque a gente escolheu ontem isso. E aí um dos alunos japonês, né? Já pegou, falou assim, eu peguei o projeto da Tamara e tal, que é inclusive o mesmo que eu peguei. E aí, acho que é certeza que eu vou pegar, né? Eu falei, se as notas foram boas e tal, como é que foi? Dele, eu tirei 100 em tudo, com exceção de uma matéria que eu saí com a média final 98. E eu falei, caralho, meu brother. E aí... foi, assim, um choque descobrir que... assim, eu não tinha tanta certeza que eu estava entre os melhores. Entre os melhores não, entre em primeiro lugar, digamos assim. Só que aí, quando eu fui ver as minhas notas, falei, vou ver quanto que é a minha média final, né? E aí eu observei que uma das matérias eu fiz reaproveitamento, então eu tô com a média 80, né? Que, comparado às minhas outras médias, ela é baixa, né? Então, que me reduz aí a uma média final de 95, né? E aí eu fiquei, tipo, cara, toda a minha confiança, assim, ela foi por água abaixo, a ponto de eu ficar levemente receoso, sabe? Porque você começa a analisar, e conforme a perspectiva que você tá, né, o seu estado emocional, você começa a analisar outras perspectivas, do tipo, eu estava seguro, falei, tranquilo, que eu escolhi, eu vou pegar, é isso, beleza. E aí, de repente, eu recebi essa informação do que, porra, esse japonês aqui, ele tirou 98 de média geral, assim, falei, porra, desgraçado, né, beleza. E aí, comecei a pensar assim, não, mas a média dos outros foi ruim, só que daí eu falei, putz, mas no primeiro e no segundo bimestre, eu e o Lucas, né, amigo Noia, a gente passou todas as respostas, então, assim, a probabilidade de estar
todo mundo no primeiro e segundo bimestre com a mesma nota, que é 100, basicamente, né? Porque a gente tirou 100 em tudo, é muito alta. Então sobrou só o terceiro e o quarto bimestre pra definirem. E assim, não foram provas difíceis, sabe? E aí você fica tipo... Enfim, e aí toda aquela segurança que eu tinha, aquela plena convicção, ela foi totalmente destruída a ponto de eu estar, assim, levemente ansioso do tipo, cara, por favor, eu não quero pegar o terceiro, sabe? Eu não posso pegar a terceira posição. Eu acho que vai acontecer? Não acho que eu vou pegar a minha terceira opção. Eu acho que pelo menos a segunda eu vou ficar. Mas, agora tá naquele medinho, né? Tá naquele medinho. Então minha reflexão é o quanto as informações podem destruir essa confiança e inclusive gerar um pouquinho de ansiedade. Meu complemento vem resgatando naquele meu relato da semana passada, falando sobre a minha prova didática aqui pra UniOeste, porque eu tava numa situação também desse tipo. Pô, era um negócio... Caiu um tema bem alinhado, não necessariamente do marketing, mas eu consegui fazer uma aproximação muito fácil com ele e acabou sendo algo que eu tinha um bom domínio para falar e uma boa desenvoltura. E aí, eu falei, pô, na última vez eu tinha dado uma aula que foi nota 90 e alguma coisa, pô, se eu manter essa nota, eu acho que tá super sossegado. E acabou que, se vocês aí que estão ouvindo se lembram, no meu relato, eu comentei que a plataforma que estava transmitindo, né, foi por videochamada a prova didática, deu algum saci entrando no meu computador aqui, eu não conseguia transmitir a minha câmera, acabei perdendo um tempo e daí isso me desestabilizou. Acabou que daí minha nota deu uma caída. Aí isso, né, acabou me deixando um tanto chateado. Quero ver, né, se eventualmente é possível pedir para recorrer, né, alguma coisa assim, mas não sei, vamos ver. E isso também tá me causando ansiedade, porque agora o que eu tinha, né, pra mim, que eu vou ficar em segundo, né, eu queria, mais do que ficar em primeiro, eu queria ficar em segundo nessa prova, porque nós somos em 3 temporários, a pessoa que está em primeiro lugar, né, o contrato dela vence agora em abril, e aí eu queria ficar em segundo, porque daí se eu ficasse em primeiro, aí eu teria que abrir mão do meu contrato atual, que eu teria, sei lá, uns 8 meses ainda, para pegar esse contrato novo. Então eu jogaria fora 8 meses do meu contrato atual para trocar por mais 2 anos, né? Eu preferia ficar em segundo, porque daí vence meu contrato, me chamam, eu pego mais 2 anos, né? O contrato cheio. E aí agora, ficando em terceiro, ainda tem altas chances de eu continuar aqui. Mas eu fico naquela, putz, e se o quarto colocado pontuar um horror na prova de títulos e me tirar esse negócio, sabe? Aí tá me dando essa ansiedade. A probabilidade é extremamente baixa, mas você fica naquela, né? Enquanto agora não saiu o resultado final, você fica nessa angústia. E o que eu tava super confiante de um lado, tá agora virando motivo de angústia, enquanto não tiver agora a resolução da coisa toda. E acho que entra muito nisso, né? O que a gente tava, às vezes, com uma grande confiança, não injustificada, né? A gente tinha elementos para estar numa situação de confiança, de ajudar a gente até a performar melhor e se sentir confortável naquela situação. Agora, esses reveses mudam a forma que a gente, né, tá agora vivendo, como isso pode acabar influenciando outros eventos da nossa vida, né? Sei lá, eu posso dar agora uma aula pior porque eu vou ficar com isso na cabeça e, né, pode influenciar de algum jeito as avaliações que eu vou fazer das monografias. Acho que não vai ser o caso, né? Mas só pra dizer, assim, eventuais desdobramentos de uma coisa nesse sentido. Então, é só, né, fatores ansiogênicos que aí é teu território que você tá se aprofundando agora. Cara, é complicado. E só posso dizer que tenhamos fé, né? É o que dá pra fazer agora nesse momento. É aquela coisa, assim, eu sei que é muito, muito fácil, até muito óbvio falar, mas não adianta se preocupar com aquilo que você não tem controle, né? Você não consegue controlar, né, o que já está feito, né? O que foi uma consequência do passado. Não tem com o que se preocupar, porque já está feito e é isso. Mas, né, a mente humana não funciona só na lógica da razão, né? Então, paciência. Beleza, então vamos pra sessão mais? Bora lá. Então, sessão de mais um feedback ou teremos que ir de sessão de indicação? Vamos ter que ir deixa eu só abrir o e-mail. De indicação, porque não tem e-mail novamente. Não temos feedbacks. Então, você quer fazer as honras? Bom, acho que sim, a gente já adiantou um pouco sobre isso. Mas a indicação vai ser do filme Into the Wild, ou Na Natureza Selvagem, que deixa eu pegar a sinopse aqui para te trazer uma informação mais precisa. Poderia fazer sinopse no freestyle, tipo o podcast Enquadrando,
que eles fazem só a própria sinopse deles. Eu até faria, mas eu precisaria de tempo porque eu tenho muito medo de dar spoiler do filme. Mas enfim, Christopher, filho de pais ricos, se forma na Universidade de Emory como um dos melhores estudantes e atletas. Porém, em vez de embarcar em uma carreira prestigiosa e lucrativa, ele escolhe doar suas economias para a caridade, livrar-se de seus pertences e viajar pelo Alasca. É um filme baseado numa história real, né, que aconteceu. O Christopher, ele de fato existiu, e ao final do filme, inclusive, há várias imagens, fotos e dentre outros mostrando quem ele era de fato. É um filme muito bom, é um filme um pouco longo, ele até tem eu diria que ele tem uma perspectiva um pouco contemplativa, sabe? Ele abusa de belas imagens, de uma fotografia, assim, excelente sobre a paisagem do Alasca, paisagem sobre onde ele tá viajando. E a verdade, assim, não assista com sono, porque pode ser que você durma, sabe? Ele não é um filme de ação, ele é um filme, que nem eu falei, bem mais contemplativo, da qual o diretor, inclusive, foi o Champagne. E uma outra coisa, um amigo meu, João Paulo, por sinal, um abraço, se ele estiver ouvindo, que não está, porque acho que não acompanha o podcast, ele também tem uma sugestão, que é assim, você falou, não assista com sono, você pode acabar dormindo, mas a sugestão que ele também dá é não assista esse filme se estiver meio na bad. Porque a vontade que dá é de você largar as coisas e sair meio andarilho, vivendo no meio do mato, vivendo assim de carona, umas paradas assim, né, nesse estilo mais alternativão. Então fica só essas duas ressalvas. Não assista com sono e não assista quando você estiver na bad. Mas é um filme excelente, adoro esse filme. Adoro assim, mas eu acho que eu só vi ele uma vez. Então acho que valeria eu revisitar, porque acho que faz uns bons anos que eu já vi ele. E aí a minha recomendação complementar, ela é de um vídeo do canal Entre Planos, que eu já recomendei aqui algumas vezes, do Max Valarezo. Se você digitar Entre Planos na natureza selvagem, na busca do YouTube, você vai cair no vídeo que ele faz a respeito desse filme. Eu acho que ele vai dar algum spoiler, então eu recomendo que assistam o filme primeiro, depois vão lá pro vídeo do Entre Planos. Por quê? Qual que é a proposta do Entre Planos? Ele faz vídeos e ensaios a respeito de alguma obra ou de alguma discussão a partir de obras cinematográficas ou, né, de séries, do audiovisual em geral. E aí ele aborda bastante essa questão da solidão e da solitude, né? Que são temas que acabam sendo abordados no filme. E aí é bem, bem legal, dá, né, mais uma camada de experiência, né, de você assistir e apreciar essa obra. Então fica essa recomendação aí pra galera. Exato. Seu amigo falou pra não assistir na bad, né? Porque dá vontade de você sair. Só lembrem do contexto histórico, tá? A vida desse rapaz aconteceu... Toda essa trajetória foi nos anos 90. Então, assim, era mais fácil você conseguir emprego, era mais fácil você conseguir carona. Hoje em dia, provavelmente, se você pedir carona, as pessoas vão só ignorar, porque, né, é perigoso e etc. Ainda mais no Brasil, né? Que, assim, é totalmente outro contexto também, cultural. Sim. Então, vamos pros recadinhos? Vamos lá. Então, se você gostou do programa, você quer deixar a gente um pouquinho mais feliz, você pode nos mandar um feedback. Você tem a opção de mandar o seu feedback por e-mail no emaildasemana@gmail.com, repetindo, emaildasemana@gmail.com, ou se você preferir, você pode mandar uma mensagem um pouquinho mais pessoal nos nossos Instagrams. Você tem o meu, que é o @minxoxin, é o meu mesmo, ou você tem o dele, que é o @sbole. Se você não sabe pra qual dos dois você vai mandar, você pode colocar na roleta russa dos podcasters e mandar no nosso perfil oficial não verificado, que é o @mais-uma-semana. Isso aí. E a gente também pede para as pessoas seguirem nosso perfil no Instagram, porque assim a gente tem acesso aos analytics, aos insights que o tio Mark Zuckerberg conta pra gente de quem são as pessoas por trás dos números. Se são mais homens, se são mais mulheres, qual a região do país ou do mundo que as pessoas estão ouvindo a gente. E acaba sendo legal. A gente conhece um pouquinho mais a nossa audiência, né? Quem é que tá ouvindo, né, as nossas reflexões, nossos pensamentos, nossas vivências. E acaba sendo bem legal. E aí, se você estiver ouvindo e gostar, né, manda feedback pra gente. A gente vai gostar bastante de saber o que você pensa a respeito do que a gente pensa por aqui. E aí, se você também tá gostando e talvez gostando mais ainda, a gente também sempre pede aquele favorzinho final de você dar aquela famosa piramidada, né? Espalha a palavra do Mais Uma Semana. Escolhe um episódio que você gostou, pode ser esse episódio aqui, pode ser um outro episódio, pode ser um combinado de episódios e manda pra alguma pessoa, né? Alguém que não conhece podcasts em geral ou não conhece a proposta do nosso podcast em específico. Talvez a pessoa acabe gostando daquilo que a gente faz por aqui, da nossa abordagem e acabe acompanhando também. Ou quem sabe até mande feedbacks pra gente também. A gente vai gostar bastante de saber, né, o que as pessoas andam pensando sobre as nossas reflexões e se elas têm outras vivências pra compartilhar também. E é isso, a gente dá aquele tchau agora? Adeus. Então, falou! Tchau, tchau! Até mais.